Vamos então continuar o nosso estudo. Nós paramos aqui no item 15, nós estamos vendo a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. E a gente não pode esquecer que nós estamos vendo aqui o Kardec colocando, objeções às colocações da Igreja Católica, e que ele coloca o texto da pastoral, que o bispo lá em 1865 coloca, as ideias, as colocações contra o espiritismo, e aí ele vai refutando todas elas. Nós estamos aqui nesse item, nós vamos começar o item 16, ele começa justamente com o Kardec colocando um trecho da pastoral. Então, abre aspas, vem o trecho da pastoral. Então, o que nós vamos ler agora é uma colocação da pastoral, ou seja, da Igreja Católica. Por que eu estou repetindo sempre isso? Porque se alguém pega este vídeo, e eu começo a ler, a pessoa, se não tiver visto os anteriores, vai achar que eu estou falando da doutrina. Não, que eu vou, abre aspas, aqui o que eu vou ler agora é um trecho dessa colocação da Igreja Católica, e depois vem os argumentos do Kardec defendendo a doutrina. Abre aspas. Os seres misteriosos que se entregam assim ao primeiro chamado do herético, vamos lembrar aquele que pensa diferente, do ímpio, daquele que é bárbaro, mau, ou do fiel, do crime, tão bem quanto da inocência, não são nem os enviados de Deus, nem os apóstolos da verdade, mas os cúmplices do erro e do inferno. Fecha aspas. E agora Kardec vem com a sua colocação. Assim, ao herético, ao ímpio, ao criminoso, Deus não permite que os bons espíritos venham tirá-los do erro para salvá-los da perdição eterna. Kardec colocando sobre o que a igreja põe. Não lhe envia senão os subordinados do inferno para enfiá-los mais no lamaçal. Bem mais, não envia a inocência, senão seres perversos para pervertê-la. Não se encontra, pois, entre os anjos, essas criaturas privilegiadas de Deus, nenhum ser bastante compassivo para vir em socorro dessas almas perdidas? Pergunta que o Kardec faz. Por que as qualidades brilhantes de que são dotados, se não servem senão para seus gozos pessoais? São realmente bons, se mergulhados nas delícias de sua contemplação, veem essas almas no caminho do inferno, sem virem dele desviá-las? Não é a imagem do rico egoísta que, tendo tudo em profusão, sem piedade, deixa o pobre morrer de fome à sua porta? Não é o egoísmo erigido em virtude e colocado até aos pés do Eterno? Não vos admireis que os bons espíritos vão ao herético e ao ímpio. Esqueceis, pois, esta palavra do Cristo. : abre aspas. Não é aquele que está bem que tem necessidade do médico. Fecha aspas. Nós vamos lembrar que é o que o Cristo coloca, Ele não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que precisam dos seus ensinamentos. Não veríeis as coisas de um ponto mais elevado que os fariseus do seu tempo? E vós mesmos, se fosseis chamado por um descrente, recusaríeis a ir a ele para colocá-lo no bom caminho? Os bons espíritos fazem, pois, o que faríeis. Vão ao ímpio fazê-lo ouvir boas palavras. Em lugar de lançar anátema, maldição, as comunicações de além-túmulo, bendizei os caminhos do Senhor e admirai o seu todo poder e a sua bondade infinita. Disse, os anjos guardiães. Mas quando esses anjos guardiães não podem se fazer ouvir
pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, por que não empregariam meios de ação mais diretos e mais materiais de natureza a ferirem os sentidos, uma vez que eles existem? Deus coloca, pois, esses meios, que são obra sua, uma vez que tudo vem dele e que nada chega sem a sua permissão, à disposição dos maus espíritos, ao passo que recusa aos bons deles se servirem? Pergunta do Kardec. De onde é preciso concluir que Deus dá aos demônios mais facilidades para perder os homens, que dá aos anjos guardiões para salvá-los? Então, o que o Kardec está colocando aqui, essas posições, essas colocações da igreja, estão mostrando que Deus dá mais poder aos demônios para prejudicar aos homens do que poder aos anjos para ajudá-los ou salvá-los. Quer dizer, não tem sentido. A própria colocação que a igreja faz é sem nexo. É isso que o Kardec está colocando aqui. Pois bem, o que os anjos guardiões não podem fazer, segundo a igreja, os demônios o fazem por eles, com a ajuda dessas mesmas comunicações supostamente infernais, conduzem a Deus aqueles que o renegam e ao bem aqueles que estão mergulhados no mal. Dão-nos o estranho espetáculo de milhões de homens que creem em Deus pelo poder do diabo, então que a igreja for impotente para convertê-los. Quantos homens não oram jamais? Oram hoje. Quantos homens que não oraram, jamais, oram hoje com fervor, graças às instruções desses mesmos demônios. Vamos lembrar que a igreja está chamando de demônios espíritos que vêm da comunicação. Estão falando aqui basicamente do livro dos Espíritos, que já tinha sido lançado. Foi lançado em 1857 e depois em 1861, se eu não me engano, ou 60, ele é lançado completo, como nós temos hoje, né, com 1019 questões. E em 1857 ele tinha 500 e poucas questões. Mas é contra esses ensinamentos, essas colocações dos espíritos que a igreja se coloca. E é o que o Kardec está colocando aqui. Tem muito mais gente orando hoje graças ao que a igreja está chamando de demônio. Quantos deles não se veem que de orgulhosos, egoístas e debochados se tornaram humildes, caridosos e menos sensuais? E se diz que é obra dos demônios. Se assim for, é preciso convir que os demônios prestam um maior serviço e os assistiu melhor que os anjos. O Kardec é bem sarcástico, né? É preciso ter uma bem pobre opinião do julgamento dos homens deste século para crer que possam aceitar cegamente tais ideias. Uma religião que faz a sua pedra angular de semelhante doutrina, que se declara solapada, danificada em sua base, tirando-se-lhe seus demônios, seu inferno, suas penas eternas e seu Deus sem piedade, é uma religião que se suicida. Então está colocando aqui que a própria igreja está, se a pessoa vai usar o bom senso, a própria igreja está se contradizendo, está se suicidando. Deus disse que enviou seu Cristo para salvar os homens, não provou seu amor por suas criaturas e as deixou sem proteção? Quer dizer, vamos lembrar que Cristo, a palavra Cristo vem do grego Christos, que quer dizer puro. Então, Deus enviou um espírito puro, um dos seus espíritos puros, para salvar os homens. Não provou seu amor por suas criaturas e as deixou sem proteção? Pergunta do Kardec. Sem nenhuma dúvida, o Cristo é o divino Messias, né? O espírito profeta, o espírito elevado, né? Messias quer dizer ungido de Deus, né? Escolhido por Deus. Era o Messias que se esperava, que estava se esperando. Então, o Cristo é o divino Messias, enviado para ensinar as verdades aos homens e mostrar-lhes o bom caminho. Mas somente depois dele, contai o número daqueles que puderam ouvir a sua palavra de verdade
Quantos morreram e quantos morrerão sem conhecê-la? Sem conhecê-la. E entre os que a conhecem, quantos há que a colocam em prática? Porque Deus, em sua solicitude, né, quer dizer, seu esmero, seu zelo, para a salvação dos seus filhos, não lhes enviaria outros mensageiros, vindo sobre a terra, sobre toda a terra, penetrando nos mais humildes redutos, entre os grandes e os pequenos, entre os sábios e os ignorantes, entre os incrédulos, como entre os crentes, ensinar a verdade àqueles que não a conhecem, fazê-la compreender àqueles que não a compreendem, suprir pelo seu ensinamento direto e múltiplo. Direto, porque é uma comunicação direta. Os espíritos, na época do Kardec, psicografavam, respondiam tudo o que o Kardec perguntava, né, que eles colocavam ali na sociedade. E múltiplo, que eram vários espíritos através de vários médiuns. Então, fazê-la compreender aqueles que não a compreendem, suprir, pelo seu ensinamento, direto e múltiplo, a insuficiência da propagação do Evangelho e apressar, assim, o advento do reino de Deus. Então, ele não mandaria instrutores, ele não mandaria ajuda para apressar esse conhecimento, para que as pessoas possam colocar em prática? Ele está fazendo uma pergunta. E quando esses mensageiros chegarem em massas inumeráveis, abrindo olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os doentes, consolando os aflitos, a exemplo de Jesus, vós os repelireis, repudiareis o bem que fazem, dizendo que são dos demônios? Outra pergunta do Kardec. Tal é também a linguagem dos fariseus com relação a Jesus, porque eles também diziam que fazia o bem pelo poder do diabo. Eles diziam que as curas, tudo que Jesus realizava, era por poder de Satanás, né? A palavra Satanás quer dizer aquele que divide, aquele que separa. E não de Deus. E a igreja está colocando a mesma coisa aqui, fazendo como os fariseus. Tal é também a linguagem dos fariseus com relação a Jesus, porque eles também diziam que fazia o bem pelo poder do diabo. O que lhes respondeu? Abre aspas, aqui palavras de Jesus. Reconhecereis a árvore pelo seu fruto. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Fecha aspas. Então, até hoje, e isso é muito importante que a gente lembre as palavras de Jesus, se reconhece os frutos, a árvore pelos seus frutos. Então, nós vamos ver o trabalho de uma comunicação, o trabalho de um livro, ou um trabalho de um espírito, pelo conteúdo que tem a sua comunicação. E também pelo médium que está dando a comunicação. Porque como o Jesus também coloca, um pensamento bom, um sentimento bom, não vai vir de uma pessoa, de uma boca, de uma língua, uma boca ruim, né? De uma má pessoa. Porque existe uma afinidade. Para se escrever um livro, uma psicografia, às vezes o espírito elevado até se utiliza de um médium, não tão qualificado, para dar ali uma mensagem rápida. Mas para escrever um livro, o espírito que está ali escrevendo com o médium tem que ter uma afinidade muito grande, tem que ter um contato, tem que ter uma sintonia muito grande. Para ter essa sintonia, a gente precisa olhar como o médium vive, como ele trata os seus familiares, como ele é como pessoa. Qual é o seu esforço para a sua transformação moral, para a sua modificação, porque não existem santos, não existem pessoas em plenitude de conhecimento, né? Nem os missionários, eles também têm as suas provas. Mas, por exemplo, a gente pega um Chico Xavier, ele tinha suas provas, tinha provas duras, tem problemas de saúde, de estômago, de coração, de pulmão, de visão. Ele logo cedo perdeu uma vista e ao longo
da vida foi perdendo a outra. Quando ele desencarna, ele está praticamente cego. Mas ele é um missionário e a gente vai ver pela sua renúncia, pela sua dedicação à sua missão, o espírito de escola, o espírito elevado, o espírito maravilhoso que veio e realizou a sua missão. Porque com o esquecimento, com as provas pelas quais ele passou, pelos sofrimentos que ele passou, ele podia muito bem ter largado tudo, ou ter feito uma ou outra coisa e ter deixado para lá, e não. Ele ficou até os 92 anos de idade. Desde os 17 aos 92 anos de idade, trabalhando para a doutrina espírita. A vida inteira ele fez isso. E graças a ele nós temos hoje condições de estudar, de aprender os livros que ele nos deixou. Né? Os espíritos vieram trazer esses livros maravilhosos. Nós somos muito gratos a esses espíritos. Mas a gente tem que ser muito grato pela renúncia, pela resiliência e pela dedicação de Chico Xavier. Mas, para eles, os frutos produzidos por Jesus eram maus. Para os fariseus, os frutos produzidos por Jesus eram maus, porque vinham destruir os abusos e proclamar a liberdade que devia arruinar a sua autoridade, né? A autoridade dos fariseus. Se viesse para lisonjear o seu orgulho, sancionar as suas prevaricações e sustentar o seu poder aos seus olhos, seria o Messias esperado pelos judeus. Quer dizer, se viesse para, de espada na mão, aceitando tudo que os fariseus estavam colocando e vamos lutar, vamos guerrear com os romanos, os fariseus tinham aceitado. Por quê? Porque eles estavam esperando esse Messias. Estão esperando até hoje os judeus, né? Esse Messias guerreiro, esse Messias que vai vir numa carruagem de ouro, cheio de soldados. É essa ideia que eles tinham na época e era esse tipo de Messias que eles estavam esperando. Por isso que ele disse, se viesse para lisonjear o seu orgulho, sancionar as suas prevaricações e sustentar o seu poder aos seus olhos, seria o Messias esperado pelos judeus. Ele era só pobre e fraco, fizeram-no perecer e creram matar a sua palavra, mas a sua palavra era divina e lhe sobreviveu. Entretanto, ela se propagou com lentidão. A palavra, os ensinamentos de Jesus se propagaram com lentidão. E depois de 18 séculos apenas, é conhecida da 10ª parte do gênero humano. E cismas numerosos explodiram no seio dos seus próprios discípulos. Né? E lhe sobreviveu. Para a sua palavra, mas a sua palavra era divina e lhe sobreviveu. Entretanto, ela se propagou com lentidão, e depois de 18 séculos apenas, é conhecida da 10ª parte do gênero humano, e cismas numerosos explodiram no seio dos seus próprios discípulos. Nós tivemos ali a divisão, né, da igreja com os protestantes. Nós temos, em todas as religiões que existem na Terra, prepostos do Cristo. Cristo quer dizer puro, do Espírito puro, que é o governador do planeta. Então são prepostos que vieram, não tem problema nenhum que essas outras colocações, essas outras religiões não conheçam Jesus, não conheçam o puro, né? O puro Jesus, Cristo Jesus. Porque dentro dessas religiões, os ensinamentos estão dentro daquilo que Jesus trouxe para nós. O importante é que a gente trabalhe pela transformação, a gente trabalhe pela nossa melhoria, a gente trabalhe pela nossa purificação, para voltarmos ao Pai, seja o nome que a gente der para ele, não importa. Foi então que Deus, em sua misericórdia, enviou os Espíritos para confirmá-la, contemplá-la, colocá-la ao alcance, completá-la. Né? Porque Jesus coloca que ele enviaria o Consolador para reviver os seus ensinamentos. Então, a doutrina espírita, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de doutrina e filosofia. Ela é o cristianismo revivido.
Então, Rede Vivo, aliás, né? E Espírito da Verdade vem através da sua pleiade de espíritos, que vem trazer as mensagens através de vários médiuns que Kardec reuniu, e nós temos no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênese, nós temos a compilação de todos esses ensinamentos que os Espíritos trouxeram. Completar os ensinamentos do Cristo, colocá-lo ao alcance de todos e difundi-la por toda a terra. Mas os Espíritos não estão encarnados em um único homem, cuja voz seria limitada. São inumeráveis, vão por toda parte e não se pode prendê-los. Eis porque os seus ensinamentos se difundem com a rapidez do raio, falam ao coração e à razão. Eis porque são compreendidos pelos mais humildes. E aqui nós temos um abre aspas, né, de novo aqui, que nós estamos aqui com uma aspas, e quando entram essas aspas, o Kardec está colocando o escrito, né, a colocação da igreja contra o espiritismo. Então, abre aspas. Não é indigno de celestes mensageiros, dizei-vos, transmitirem as suas instruções por um meio assim vulgar que os das massas falantes? Não é ultrajá-los supor que se divertem com trivialidade e deixam a sua brilhante morada para se porem à disposição de qualquer um? Fecha aspas. Então, essa aqui é a colocação da igreja. Vem a colocação do Kardec. Jesus não deixou a morada de seu pai para nascer num estábulo? Onde vistes, aliás, que o espiritismo atribua coisas triviais aos espíritos superiores? Ele disse, ao contrário, que as coisas vulgares são o produto de espíritos vulgares. Mas, mesmo pela sua vulgaridade, com isso não feriam, senão, mais as imaginações. Serviram para provar a existência do mundo espiritual e mostrar que esse mundo é diferente do que se julgava. De que vulgaridades o Kardec está falando aqui? Das mesas, né, que giravam, de bater pés de mesa, de a mesa subir e cair, que se quebrar toda. Então são coisas vulgares, são coisas triviais, mas serviu para chamar atenção, serviu para mostrar para as pessoas que o plano espiritual, o mundo espiritual existe. Era o início, era simples como tudo começa, mas a árvore saída de um pequeno grão não estende menos, mais tarde, ao longe, a sua folhagem. Então, o que ele está colocando aqui, da mesma forma que numa semente pequenininha nós temos uma árvore imensa, mas ela precisa germinar, ela precisa crescer e ela se transforma numa árvore imensa, esse começo, esse girar de mesas é a semente, para que depois se possa ter uma árvore imensa e ter bons frutos. É isso, essa metáfora que o Kardec está usando aqui. Quem creria que de miserável manjedoura de Belém sairia um dia a palavra que deveria agitar o mundo, né, modificar o mundo a tal ponto que nós ocidentais, né, colocamos antes e depois de Cristo. Então a gente divide o tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. Sim, o Cristo é o Messias divino. Sim, a sua palavra é da verdade. Sim, a religião fundada sobre essa palavra será inabalável, mas com a condição de seguir e praticar os seus sublimes ensinamentos e não fazer do Deus justo e bom que nos ensina a conhecer um Deus parcial, vingativo e sem piedade. Então aqui o Kardec está terminando nessa sua colocação, por isso que ele dá essa ênfase toda, né? Sim, o Cristo é o Messias divino. Sim, a sua palavra é da verdade. Sim, a religião fundada sobre essa palavra será inabalável, mas com a condição de seguir e praticar os seus sublimes ensinamentos e não fazer do Deus justo e bom, que nos ensina a conhecer, um Deus parcial, vingativo e sem piedade, que é como a igreja
coloca, né, e que não tem o menor sentido. Nós vamos aqui pegar o item 131, né, o item não, a questão 131 do Livro dos Espíritos, que nós estamos no capítulo do livro 2, sobre os espíritos, onde Kardec faz as perguntas para os espíritos sobre anjos e demônios. A gente viu algumas partes dessa questão, mas vamos ler essa questão na íntegra, porque aí a gente tá encerrando aqui esse assunto, porque aí depois nós vamos entrar no capítulo da proibição de evocar os mortos. Então a gente encerra aqui esse capítulo de demônios com a colocação que os espíritos fazem no Livro dos Espíritos. A questão 131, Kardec pergunta: há demônios no sentido que é atribuído a essa palavra? Os espíritos respondem: se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados ao mal e desgraçados? Se há demônios, eles residem no teu mundo inferior ou em outros semelhantes. Se há demônios que são gênios maus, eles estão aqui no nosso mundo inferior, estão aqui conosco, ou seja, são criações nossas, ou em outros semelhantes, ou em outros mundos, outros planetas semelhantes ao nosso. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus maldoso e vingativo, e que julgam ser-lhes agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome, e acham que são agradáveis a Deus pelas abominações, pelas maldades terríveis que cometem em seu nome, em nome de Deus. Aí a gente vai lembrar as cruzadas, vai lembrar a Inquisição, que tudo foi em nome de Deus, foi em nome de Jesus. E aí nós vamos ver aqui uma colocação do Kardec. A palavra demônio está ligada à ideia de espírito mau, apenas em sua acepção moderna, pois a palavra grega daimon, ou daimon, eu não sei exatamente como se pronuncia, a partir da qual é formada, significa gênio, inteligência, e foi aplicada a seres incorpóreos bons ou maus, sem distinção. E aí a gente vai lembrar Sócrates, que conversava com o seu daimon, ou seja, ele conversava com o seu gênio inteligente. Hoje a gente sabe que o que ele chama de daimon é o seu mentor, o seu anjo guardião, né? E depois, ao longo, principalmente na Idade Média, é que essa palavra foi denominada para demônio e se criou uma criatura, se desenhou uma criatura como demônio, mas é uma criação do homem. Na etimologia, no grego, daimon quer dizer gênio inteligente, não quer dizer se é bom ou se é mal, quer dizer que é um espírito inteligente. A ideia dos demônios, na acepção vulgar da palavra, supõe seres essencialmente malfeitores, como todas as coisas seriam criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres naturalmente propensos ao mal e eternamente condenados. Se não fossem obra de Deus, seriam eternos como ele, e então haveria diversas forças soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Isto aqui é fundamental. Toda doutrina precisa se sustentar e ser lógica nas suas ideias. Ora, a dos demônios no sentido absoluto falha nesse ponto essencial, que na crença de povos atrasados que não conhecem os atributos de Deus, admita-se a existência de divindades malfeitoras ou também demônios é compreensível. Mas, para todo aquele que faz da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele, né, com E maiúsculo, Deus, possa ter criado seres voltados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, pois seria negar a sua bondade, seria negar a bondade de Deus. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Certamente não seremos nós quem contestaremos a autoridade do seu ensinamento, que gostaríamos de ver mais nos corações que nas bocas dos homens. Mas será que se está bem certo do sentido que ele atribuía
a palavra demônio? Não se sabe que a forma alegórica é uma das marcas distintivas de sua linguagem e que tudo que está no Evangelho não deve ser levado ao pé da letra? Ou seja, tudo que está no Evangelho é para ser levado como metáfora, como parábola? Vamos lembrar que na época de Jesus, demônio também era colocado como era no grego, né? Gênio inteligente, um espírito inteligente. E a palavra Satanás quer dizer aquele que separa. Aquilo não é aquele como pessoa, é aquilo que separa, é aquilo que divide. A gente vai ver Jesus colocando para Pedro: aparta de mim, Satanás. Ou seja, aparta de mim, você que quer me separar do meu Pai, que você quer me separar da missão que eu tenho. Porque quando Jesus fala que ele vai ser crucificado, né, que ele vai sofrer no holocausto ali, o holocausto da crucificação, Pedro coloca: não, nós não permitiremos, nós não deixaremos isso acontecer de forma nenhuma. Então Jesus coloca: se aparta, Satanás. Ou seja, você está querendo me separar da minha missão, daquilo que o pai colocou para que eu fizesse. Então a palavra Satanás é utilizada nesse contexto, é aquela situação que separa, que divide. E depois, na Idade Média, se criou uma imagem também, como se fosse um ser para Satanás. Então, aqui nós vemos a passagem de Jesus, abre aspas. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais derramará sua luz, as estrelas cairão do céu e as forças celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que esta geração não passará antes que todas as coisas se cumpram. Fecha aspas. E a gente sabe que isso aqui é uma metáfora para todas as nossas situações interiores, e a geração que Jesus está colocando aqui é a nossa geração que está em provas e expiações. Então a gente não começará a regeneração, nós não passaremos por um planeta regenerado antes que todas essas mudanças aconteçam dentro de nós, todas essas transformações aconteçam dentro de nós, porque somos nós que temos que nos transformar para que a mudança aconteça no planeta. Kardec continua: não vimos a forma do texto bíblico ser contradita pela ciência no que diz respeito à criação e ao movimento da Terra? Não poderia ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que deveria falar de acordo com seu tempo e região? Cristo não poderia ter conscientemente dito uma falsidade. Portanto, se em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é porque não as compreendemos ou as interpretamos mal. E nisto aqui ele está certo. Por isso que eu coloquei qual é a interpretação correta dessas palavras do Cristo. Correta dentro do nosso conhecimento hoje, dentro da nossa pequenez, e daqui para frente vamos ter outras interpretações mais corretas, mais claras, mais verdadeiras, porque quanto mais se estuda, mais se entende, mais se vê a necessidade de se estudar os ensinamentos do Cristo. Os homens fizeram dos demônios o mesmo que fizeram dos anjos. Da mesma forma que acreditaram na existência de seres perfeitos, desde sempre, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. A palavra demônio deve ser entendida, portanto, como relativa aos espíritos impuros, ou seja, aqueles que estão impuros, mas são perfectíveis, têm a possibilidade de se melhorarem, que frequentemente não são melhores que aqueles designados com o nome de demônios, mas com a diferença de que seu estado é apenas transitório, né? Porque somos todos perfectíveis e o nosso estado ou estágio, né, dentro da nossa maldade, dentro das coisas ruins que nós criamos, é transitório. São os espíritos imperfeitos que reclamam das provações que sofrem e que, por isso mesmo, as sofrem por mais tempo, mas que chegarão, por sua vez, à perfeição, quando tiverem essa vontade, a vontade de se transformar, a vontade de se modificar. Portanto, poder-se-ia aceitar a palavra demônio com essa restrição. Mas como agora ela é entendida no sentido exclusivo, isso poderia induzir ao erro, levando a acreditar na existência de seres especiais criados para o mal.
Quanto a Satanás, ele é evidentemente a personificação do mal sobre uma forma alegórica. Então foi uma figura criada, pois não se poderia admitir um ser mau lutando de igual poder contra a divindade, e cuja única preocupação fosse contrariar os desígnios divinos. Como o homem precisa de figuras e imagens para impressionar sua imaginação, representou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram suas qualidades ou defeitos. Foi assim que os antigos, na tentativa de personificar o tempo, representaram-no sob a figura de um ancião com uma foice e uma ampulheta. A figura de um jovem teria sido um contrassenso. O mesmo se deu com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representam os anjos ou espíritos puros sob uma figura radiante, com as asas brancas, símbolo da pureza. Satanás com chifres, garras e os atributos da bestialidade, símbolos das paixões vis. O ignorante que toma as coisas ao pé da letra viu nesses símbolos individualidades reais, como outrora tinha visto Saturno na alegoria do tempo. Então, a gente está vendo aqui, né, os espíritos e depois o Kardec explicando toda essa colocação. A gente viu aqui o Kardec contestando toda a colocação da Igreja Católica, e aí nós vamos ver no nosso próximo estudo, né, a questão da proibição em Levíticos e Deuteronômio, a proibição de Moisés para a evocação de espíritos. É uma coisa local, isso é uma coisa que tem a sua razão de ser naquela época e naquela vivência que eles estavam vivendo ali em acampamento, vivendo ali em tendas, né, no deserto, que eles ficam ali 40 anos no deserto, que é para se mudar as gerações, para chegarem na terra prometida, né, na Canaã, que quer dizer também terra prometida, chegar na sua terra prometida de forma mais limpa, de forma mais purificada. Vamos ver tudo isso no próximo capítulo. Até lá!